meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos aqui para iniciar mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. E hoje iniciando o nosso terceiro trimestre de 2020. Nesse trimestre nós iremos retomar, novamente estudar a lição sobre a carta aos Efésios. E nós estamos aqui com o nosso professor David e Vasni. E nessa videoaula nós vamos abordar a lição de número 1. Com você. Meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer para nós estarmos aqui e juntos podermos compartilhar com vocês deste rico e abençoado assunto, que é a carta aos Efésios. E nós já comentamos muitas dessas lições no trimestre passado, vamos rever, dando mais ênfase e aprofundando um pouquinho mais nos assuntos que foram comentados. Queremos, de uma forma bem sucinta, rápida, transmitir para vocês aquilo que nós, no decorrer desses dias, conseguimos subtrair desta lição para o nosso elevo espiritual. A primeira lição, ela tem um contexto muito teórico e traz-nos um assunto muito informativo, muito técnico a respeito da igreja em Efésios e também da cidade de Éfeso, que vai nos trazer um contexto do apóstolo Paulo, referindo a sua autoria do livro de Efésios, a assinatura, o propósito, o ângulo de visão do apóstolo, a data. São termos bem técnicos que muitas das vezes nos confundem um pouquinho com o propósito geral da lição. Irmão David, dentro do contexto no primeiro ou na primeira lição aí, o que nós poderíamos retirar aí de observância, de mais relevo para a nossa meditação? Pai do Senhor, meus irmãos, partindo dessa premissa que o irmão Vasni está falando, eu fiz algum destaque de algumas coisas aqui que eu achei por interessante. Autoridade. Os irmãos estão aí acompanhando com a lição, somente leitura mesmo, né? Por volta de 60 a 62 depois de Cristo. A assinatura apostólica, essa eu já fiz uma anotação. Está escrito o seguinte: outro detalhe relevante, a reivindicação da autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Por que eu fiz esse destaque? Vivemos hoje dias da igreja na terra, e cremos que seja talvez os últimos dias, né? Onde que meio que se perde essa direção divina, né? Nós escolhemos aí pessoas, assim como a nação de Israel fez, né? Com Saul pela estatura, por sua posição econômica, social. E aqui Paulo nos traz o pensamento único de escolha por Deus. Ou seja, todo o direcionamento da igreja tem que estar voltado para aquele que é o dono da igreja. Ou seja, o próprio Deus, através do Espírito Santo. Não estou dizendo que a gente vai esperar, né, Deus descer do céu com um brado de voz, né, e falar, é o fulano que vai ser o seu líder. Não é isso. Mas buscar aquelas pessoas realmente que estejam vocacionadas para a obra de Deus e abnegadas com a obra de Deus. Porque é isso que Cristo fez por nós, né? Mais à frente nós iremos falar sobre isso também, né? Uma epístola de prisão, né? Nós vemos o quê? Que Paulo escreveu essa epístola, né, que é colocada, como os irmãos vão ler na lição, como a coroa, né, das epístolas, e ele estava passando um momento de dificuldade, de tribulação. E nós, né, no momento de dificuldade, de tribulação, como temos nos portado diante dessas coisas? Diante de situações, às vezes, que nos colocam à prova a nossa fé, né? E, como diz o hino, né, os mais belos hinos e poesias foram feitos, né, em tribulação. Quer dizer que a gente não vá passar a tribulação? Não, mas é a maneira como vamos passar a tribulação, né? Pedindo graça a Deus, porque falhamos, erramos, né? Talvez até pecamos, né, durante um momento de prova, mas o importante é que ainda nós continuemos voltados para Jesus. Amém? Irmão David, só abrindo um parênteses aí dentro do que o senhor falou, isso cabe muito trazendo para os nossos dias, porque a gente está vivendo agora. Com certeza. Né? Esse período difícil, pandemia, quarentena. E muitas das vezes faz a desanimar ante a dificuldade, mas que a gente possa ser como Paulo, entender que mesmo estando dentro da igreja,
Mas do nosso lar a gente pode fazer a obra do Senhor, a gente pode dedicar para o Senhor. Sim, com certeza. E tomando como o que você está falando aí por base, querendo ou não, uma grande preocupação. Como será a igreja após a pandemia, né? Uhum. Aí, alguns vão querer congregar em casa, vão achar que a igreja reunir-se num templo não é mais necessário. O importante é o quê? Que eu estou tentando extrair para a minha vida espiritual nesses últimos dias. O que é igreja? Igreja começa no nosso lar, né? Então isso aí é muito importante. Deus quer que a gente desperte com essa situação. Deus quer que a gente tome, que eu tenho pensado isso com Deus e visto o quê? Deus quer que nós assumimos o nosso papel na sociedade. E qual que é o nosso papel na sociedade? Testemunhas de Cristo. Testemunhas daquilo que Deus tem feito para nós. Não só de palavras, testemunhas em atos, em sentimentos, né? No sentido de que a igreja, começando dentro do nosso lar, ela se expande para as outras coisas. É importante nós reunirmos no templo? Com certeza. Mas Deus tem, ao meu ver, esse é o meu ver, meus irmãos, mostrado que não é só no templo, né? Deus nos tirou do templo para expandirmos nossos horizontes, os nossos pensamentos, né? Ir à igreja no domingo, ir à igreja todos os dias, isso é bênção, isso é muito maravilhoso, nós temos que ter. Mas o mais importante é a igreja que existe dentro de nós mesmos, né? Nós como igreja, o nosso papel, o papel da igreja como testemunha é elevar Cristo, e sempre e somente Jesus Cristo. Né, irmão Vasley? Amém, isso mesmo. E dentro desse contexto que nós estamos vivenciando nesses últimos dias, nós vamos ver um termo citado aqui na lição, o prisioneiro de Jesus Cristo. E muitas das vezes nós estamos, como a irmã Daiane citou, vivenciando este aprisionamento nos nossos lares, mas nem assim calou-se a voz do Evangelho do apóstolo Paulo, nem assim cessou-se o clamor, nem assim cessou-se a pregação da palavra do Senhor. Nós vamos ver que Paulo debate aqui a respeito dos Efésios, acerca da idolatria, que era muito praticada na igreja de Éfeso, né? Era uma cidade muito grande, com cerca de 500 mil habitantes, e tinha ali uma deusa da fertilidade, a deusa Diana, né? Artemis, que era muito praticada a idolatria. E dentro desse contexto, o pecado se infiltrou de uma forma tão grande que o apóstolo Paulo, juntamente com outros apóstolos que esteve lá, também passando épocas ali, admoestando os irmãos, nós estamos neste contexto hoje. E o que nós podemos tirar de aproveito no contexto desta lição é que mesmo em períodos difíceis, em momentos sombrios, mesmo em horas tão tribulosas que às vezes nós pensamos estar só, estar preso ou não ter ajuda, o Senhor está nos usando para fazer algo, para transmitir algo e para levar a palavra de Deus. Seja dentro da nossa casa, que é onde tem que começar, seja dentro do nosso contexto de sociedade, de igreja, de trabalho. Então nós devemos estar com os nossos corações como uma terra fértil, que a semente foi lançada, plantada, germinou e agora chegou a hora de nós disseminar. Porque quando a palavra de Deus diz por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, não é simplesmente eu ir, mas é eu anunciar. E o que nós estamos fazendo neste momento tão difícil da nossa época, da nossa era que nós estamos passando, que venhamos ter a referência desta palavra como Paulo, preso do Senhor, aprisionado do Senhor, mas nunca calado, mas nunca cessado, mas nunca parou de anunciar a palavra do Senhor. Só levantando nesse tópico que o irmão Vasley está citando aqui, que já é questão dos destinatários, né? Mas podemos pensar, quem que é os destinatários hoje da palavra? É toda e qualquer pessoa ao nosso lado. A quem pregar, né? A quem, né, que a gente vai anunciar. De repente a gente está em casa nesse momento, né, meu irmão? Nós estamos em casa e falando assim, não posso sair, né? Para quem que eu vou anunciar? E nós estávamos conversando sobre isso, né, irmã Daiane? Manda uma mensagem no Facebook, né? Manda o seu Instagram, coloque algo que seja produtivo, né? Você pode, eu gosto, né? Os irmãos já, não sei se alguns irmãos me têm como amigo no Facebook, mas aqueles que têm vão saber que eu gosto muito de falar de política.
Mas eu mando político e mando o evangelho. Mando político e mando o evangelho. Cutuco um irmão, outra pessoa, mas por quê? É a maneira que nós estamos reinventando o fazer, né? Nós não estamos, como é que eu posso dizer, inventando algo antibíblico. Nós não estamos usando as ferramentas que nós nos dispomos hoje, né? E essa ferramenta, ela tem um alcance de bilhões de pessoas. De repente você manda uma mensagem aqui, de repente ela chega do outro lado do mundo. Então, né, eu agora como, né, agente missionário, te incentivo, mande uma mensagem. Sempre fale de Cristo nas suas redes sociais. Não tenha vergonha de ser um cristão nas suas redes sociais. Antigamente, né, irmã Daiane, a gente via que a propagação do evangelho era muito limitada. Ou era presencial, ou era por cartas, assim como temos cartas, as epístolas, né, as igrejas da Ásia e tudo. Mas hoje nós temos uma infinidade de ferramentas ao nosso dispor, né, junto na nossa casa, que muitas das vezes a gente não utiliza de uma forma adequada, correta, né? Você que é um adepta dessas ferramentas, qual que é o recadinho para nossos ouvintes, irmãos? Então, eu estou aqui ouvindo os irmãos falar e pensando, né? Exatamente isso. Às vezes, eu já até ouvi muita gente dizer que a internet é do diabo, a internet não é bom. Eu acho que é o contrário. O problema não é a internet, nem as redes sociais. O problema é a forma como a gente usa e para que usamos, Isso. né? Igual o irmão Vasni falou, às vezes eu não posso ir até a casa do meu próximo, né? Mas a mensagem pode chegar. Então, que nós possamos usar isso, muitas das vezes nós tiramos tanto tempo para estar nessas redes sociais, e não é que é pecado, mas que nós possamos aproveitar esse tempo para falar de Jesus, estar no Facebook, Instagram, WhatsApp, vamos mandar uma mensagem, fazer igual Paulo aqui, mesmo aprisionado, mas pregando a palavra do Senhor, né? E quando Paulo fala, né, que a gente tem que remir o tempo porque os dias são maus. E remir o tempo é isso, aproveitar ele de forma que seja sábia, né? mais sábia e mais proveitosa possível, né? Amém. Que bênção. Meus irmãos, nós chegamos então um breve resumo desta lição, a primeira lição, né? A gente está fazendo um apanhado dos tópicos aqui de uma forma bem sucinta, para que não torne cansativo, enfadonho para os irmãos. Mas os irmãos têm a lição em casa, têm as redes, pode tecer mais assuntos, comentários, isso é muito bom, enriquece, né? E nós queríamos deixar uma perguntinha, Isso. né? Para nós finalizar, um desafio aí, para nós finalizar essa lição. Nós iríamos mandar pelo WhatsApp? Pode ser? Podemos. Porque aí o irmão termina de ver o vídeo. Então Você só vai saber da pergunta quando terminar o vídeo. Isso. Nós vamos formalizar aqui o questionário para você e vamos estar enviando aí por escrito, tá? Para você estar acompanhando aí. Vai ser uma perguntinha bem simples, bem básica, só mesmo para a gente ter essa interação com vocês aí no contexto desta lição. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Essa foi a nossa primeira lição. Queremos que os irmãos ouçam com carinho, estude, dedique, aprofunde mais, leia mais, porque é um prazer para nós estarmos aqui reunidos nesta casa da irmã Daiane, para nós transmitir a vocês um pouquinho da palavra do Senhor. E assim, fica bem difícil da gente resumir, né? Em 15 minutos uma lição que nem sempre a gente termina em 50, né? Mas fizemos aí o que a gente pôde de coração. Amém. E que os irmãos estejam participando, né? Depois mandando pra gente a resposta da lição, a sua participação. E no final, fiquei sabendo que os professores vão dar um brinde pro aluno mais participativo, é isso? Aquele que acertar, a gente vai fazer Aquele alguma que coisa. responder mais perguntas no trimestre tem brinde no final. Deus abençoe os irmãos. Amém. Está Graça e lançado o paz. desafio, meus irmãos. Deus abençoe grandemente. Amém. Eu tô rindo.